Boa noite, bem-vindos que chegam aqui no meu perfil para assistir a live. Sejam todos bem-vindos, quero que vocês participem, fazendo perguntas, podem também comentar. Pronto, a minha convidada já chegou e eu vou enviar uma solicitação para ela poder entrar. Chegou. Boa noite, Marjorie. Olá, boa noite, tudo bom, Conceição? Boa noite a todos que estão aqui presentes. Bom ver você aqui, viu? Estou feliz. Marjorie é psicóloga clínica e também atende um público especial, que é o público feminino, e também está em especialização no tratamento com gestantes, não é? E Isso. hoje ela vem nos contar da sua experiência prática, como é a evolução do tratamento. Então, querida, a casa é sua, fique à vontade. Você pode contar como é que começou esse trabalho, o que te moveu, o que te motivou a trabalhar com o público feminino? Fique à vontade. Tá bom. Grata, Conceição, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui presente hoje, né? Nesse momento, assim, um dia tão importante, para falar um pouco, né? Eu vou estar falando um pouco de duas partes diferentes da depressão. Vou estar também mostrando, né, pontuando enquanto essa questão pode estar tendo um cuidado maior em relação a um quadro depressivo que pode vir a surgir a questão do suicídio, mas também eu vou trazer um paralelo, uma conversa que é a psicologia positiva. Como olhar e como fazer esse cuidado através de um olhar positivo, né? Vou trazer o autor, Martin Seligman, para poder falar um pouco sobre como fazer isso na prática, né? Para que todos possam ter acesso. Então, assim, me apresentando, meu nome é Marjorie Dova, né? Marjorie Dova de Brito Matias. Eu sou psicóloga, trabalho atendimento há mais de 12 anos. E aos últimos 4 anos eu tenho feito um atendimento especializado com mulheres, né? E dentro do contexto da mulher, a gente sabe que é o maior índice de realmente de depressão está ainda presente nas mulheres, né? Por várias razões. É algo assim que a gente pode examinar, pensar realmente por que será que isso acontece, né? Esse distúrbio, vou falar assim um pouco da depressão de modo geral, que tem assim um distúrbio mental, né? Que a gente já sabe que é característico pela depressão que persiste na perda de alguns interesses, atividades, prejudicando o dia a dia das pessoas. É importante falar assim que a depressão ela é uma doença, né? Que é importante olhar para isso com cuidado, com amor e respeito para aquela pessoa que está nessa condição no momento, né? Por ser um adoecimento, ela tem cura, né? Na maioria dos casos, ela tem um tratamento, tem um paliativo que tem cura. A psicologia hoje em dia trabalha com a cura, porque muitas pessoas não gostam muito dessa palavra. Eu respeito tudo, mas existe a cura para os tratamentos, é importante se falar isso, né? Algo que vai perdurar, né? Para sempre, ficar naquele processo de 10 anos de psicoterapia. Não quer dizer que isso não possa existir, mas também a gente pode dizer que existem outras formas de olhar para o adoecimento. Então, assim, existem muitas causas, né, que podem incluir a questão da depressão mesmo, né, o porquê realmente a pessoa está nesse processo depressivo. Tem agentes de origem biológicas, psicológicas, sociais, de angústia. Qual o momento que a pessoa está vivendo no momento presente, né, hoje? O que é que ela tem feito para se cuidar? O que é que ela tem feito no dia a dia? Como é que está a sua satisfação com o trabalho, com o relacionamento, com a amizade? Como é que está a sua satisfação consigo mesma, primeiramente, né? Sim. O jogo de ideias, como é que você acorda de manhã, como é que tá? Eu estou falando desses pontos porque são pontos que a gente vai estar trabalhando um pouco mais na frente com a psicologia positiva, de forma prática. Eu vou estar pontuando, então, esses assuntos também, quero dizer para que vocês fiquem à vontade, podem fazer perguntas, eu vou estar aqui esclarecendo, né? A Conceição vai estar aqui me auxiliando. É o quê? Não vi? Tá chegando um pessoal legal aqui, Marco, acho que é parente seu, Marco Dowell, Marcone. Sim, tem Marcone, meu tio. Oi, gente, tudo bom? Tem dois tios meus aqui, Morgan e Marcone. Bem-vindos. Marconi também é psicólogo, também trabalha na área de psicologia. Então, muito bom ter vocês aqui. É bom que a gente tenha um diálogo, né? Falando sobre isso.
Eu vou trazer esse outro olhar que eu falei, né? Eu estava falando no início que eu vou estar falando um pouco da psicologia positiva, qual o olhar que ela tem na depressão também, né? Diante desse acompanhamento. Então, assim, né? Olhando a depressão, né? Que ela pode ser associada a pensamentos suicidas, como eu falei. A base do tratamento geralmente inclui medicamentos, né? Que é importante. Normalmente, quando a gente recebe no consultório um paciente que está no processo depressivo, que a gente faz, aplica os testes, né? Faz toda aquela orientação e confirma, porque o psicólogo, ele confirma sintomas, né? Ele não dá diagnóstico de depressão. Quem dá esse diagnóstico é um psiquiatra. Então, é um trabalho feito em conjunto. Se possível, é um trabalho multidisciplinar, para que realmente esse trabalho seja efetivo. Então, é muito importante, porque ainda tem muitos profissionais, assim, eu sinto, né? Essa é uma percepção minha, que tem muito um cuidado, um tato de encaminhar para o psiquiatra. Mas, assim, no meu consultório, na clínica que eu faço, uma das coisas primordiais quando a pessoa chega com algum quadro, algum sintoma, é aplicado um teste, é feito esse conhecimento, e se houver realmente a necessidade, essa pessoa ela é encaminhada para um acompanhamento psiquiátrico mesmo, e faz esse trabalho em conjunto, né? Porque a escuta é a base para que aquilo possa ser transformado e ressignificado na medida, né, do tempo que aquela pessoa está podendo, realmente. Aí, assim, digamos assim, quais são os sintomas, né, da depressão, né? Existe uma tristeza que persiste, né? Uma tristeza e um choro persistente. E algo assim que é muito forte, é importante dizer, por exemplo, as pessoas confundem muito sintomas depressivos, né, sinais de depressão, com uma pessoa depressiva. Então, assim, o que é clássico? Um depressivo, ele é muito difícil ele estar tendo as atividades corriqueiras dele normais, como qualquer outra pessoa, como, por exemplo, indo trabalhar, indo estudar. E as pessoas vão perceber, e se ela está fazendo isso de alguma forma, ela está fazendo isso com um quadro físico realmente muito diferente, o humor dela vai ser alterado, né? É aquela pessoa que vai acordar de manhã e não vai querer levantar da cama, não vai fazer atividades básicas, né, de higiene pessoal, como escovar o dente, como dar bom dia, como conversar. Aí muitas vezes essa pessoa, ela é tida, né, de forma preconceituosa, tá muito chato, o que é que aconteceu? Tá bem, tá com saúde, mas tá desse jeito. Então, assim, olhar para essa pessoa, né, querer entender se a pessoa mudou repentinamente, se a pessoa não era assim, principalmente, não tinha mais esse aspecto introspectivo, questionar. Se perguntar à pessoa que mora junto, familiares, amigos, vizinhos, para aquelas pessoas que moram só, o que é que está acontecendo? Uma pessoa que saía para caminhar todo dia no prédio, ao redor da casa, não está saindo mais. Bater na porta, oi fulano, tudo bom? Como é que você está? Por que não? Né? Trabalhar empatia com o próximo e poder fazer esse cuidado, cuidado mesmo com o próximo e poder saber como é que pode auxiliar ele. Então, assim, até a questão também da falta de apetite, né, que alteração de falta de apetite e de sono. Muitas vezes essa pessoa tem um mau humor de manhã gigante porque não consegue dormir, né, pela preocupação, causada pela depressão, alteração. Essa falta de apetite, né, pode ser também um grande apetite, né, aumentar realmente essa fome, a pessoa começar a modificar, ganhar peso, e a pessoa relacionar isso com relaxamento, por exemplo, pessoas displicentes, enquanto que, na verdade, a pessoa está substituindo, né, essa emoção, na verdade, né, essa questão emocional, essa falta, por uma outra coisa, né? Muitas vezes é uma substituição. Outro ponto também é a questão da autoestima, né? Uma pessoa tinha um comportamento diferente, uma pessoa tinha uma comunicação, digamos assim, saudável com as pessoas, tinha uma comunicação coerente e passa a ter uma comunicação um pouco sem lógica, visando muitos pontos negativos do dia a dia, sem conseguir olhar para isso de uma forma mais ampla, né? Sem conseguir ter amplitude em relação a isso. Então, a autoestima também é um ponto importante a ser examinado e observado. Isso eu estou falando para aquelas pessoas que desejam assim auxiliar, né? Ah, como é que eu posso auxiliar? Né? Meu amigo, meu vizinho, essa é uma das formas, é uma das possibilidades de estar realmente auxiliando. Um outro ponto, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou adorando a sua exposição. Pode continuar. Se alguém quiser já fazer alguma pergunta, aí aguarda um pouquinho, que aí eu depois transmito para vocês. Tá certo, tá ótimo. Então, uma outra coisa assim que eu acho importante falar, né, como você disse no início, na divulgação, tudo, eu trabalho com mulheres, também faço um trabalho específico com mulheres gestantes, né? Antes de entrar nessa parte de gestante, eu vou dar assim exemplos de atendimentos clínicos, né, que eu fiz nesses últimos, né, os derradeiros 4 anos.
atendendo mulheres, né? São muitas mulheres e, assim, por incrível que pareça, 80% do público, eles estão passando por algum tipo de processo depressivo, seja por perda de familiares, seja por questões de saúde, por questão processo de bulimia, que vai também gerar uma depressão, por pessoa não conseguir se adaptar, né, naquele novo corpo. Sim, E realmente, o que é interessante assim, nas mulheres é que elas, a maioria, elas buscam realmente ajuda depois de um tempo assim de não conseguir suportar mais e de muitos familiares dizer assim da importância de procurar aquele ajuda. Por isso que é importante saber como ajudar a pessoa e não julgar aquilo que está acontecendo e se procurar orientação. Se você não sabe como ajudar, pelo menos possa indicar um profissional, um psicólogo, um terapeuta que possa estar realmente cuidando da saúde mental dessa pessoa. Porque sim, muitas vezes, né, a pessoa, não, mas assim, ela conversa, tem um amigo, mas é diferente a forma como um profissional atua na intervenção daquele sentimento, daquela dor, daquela angústia, que a pessoa muitas vezes não pode estar colocando, sentindo a vontade de colocar para alguma pessoa, e mesmo se colocar, ela talvez não consiga ressignificar, né? Coisa que um profissional experiente vai estar ouvindo, vai estar acolhendo aquele sentimento e vai estar trazendo pontos importantes de ressignificação dentro da história de vida daquela pessoa, trabalhando o processo da realmente cura, né, da saúde mental mesmo, diante daquela situação vivenciada no momento presente. Então, assim, tem casos, né, de mulheres que chegam, por exemplo, já tomando medicação durante muito tempo e que faz um acompanhamento, digamos assim, sem ser sincronizado. Faz um atendimento com um psicólogo, um atendimento com outro, até chegar no profissional, né, que encontra uma sintonia. E eu estou falando assim, de alguns profissionais, de algumas pessoas que chegaram até na minha clínica, no consultório, e que ficaram, tipo sim. assim, durante 1 ano, 2 anos, participando do processo. E a melhor coisa para mim é poder dar alta. Dar alta naquela condição, dizer assim, né? Durante esse período agora Sim, para frente, vamos experimentar, né, um desmame psicológico, né? Porque tem o desmame da medicação, que a gente usa sim, também, que o psiquiatra que é, está fazendo esse processo, mas tem o desmame sim, psicológico, aquela pessoa que está indo semanalmente, vamos vir agora quinzenalmente, a pessoa começa a se empoderar, a sentir realmente mais à vontade com o dia a dia, trabalhar com técnicas mentais, né, que a pessoa possa colocar em prática aquilo que ela não conseguia fazer antes, como, por exemplo, dar uma volta no shopping, ir à praia, encontrar com os amigos, ir por etapas. E a gente acompanhando aquilo e sentindo-se gratos, né? Sentindo-se, no caso, grata por poder ver aquela autoestima se transformar, ver um sorriso chegar de forma natural, ver a medicação diminuindo aos poucos e chegar ao ponto de a pessoa realmente não precisar mais utilizar a medicação, utilizar outros processos de cura como florais e outros tipos de procedimentos mesmo, né, de saúde, né, começar dentro de um processo terapêutico a fazer um exercício físico, a praticar uma caminhada numa praça, a praticar yoga, conhecer mais seu corpo, a respiração, porque um dos tipos de abordagem que eu trabalho, eu não sou assim da abordagem que eu sou uma delas é a bioenergética, né, mas eu não me denomino como psicóloga sim, bioenergética, mas eu entendo. trabalho com pontes de bioenergética, da transpessoal também, e a psicologia positiva. Mas, em primeiro lugar, eu vejo o ser humano como um ser humano complexo, de dimensões, de formas de ver o mundo diferente. E aquilo que ele vai trazer para mim é aquilo que, muitas vezes, a forma como ele vê a depressão, que ele se reconhece naquele lugar, né? E a depressão, como uma doença, ela está depressiva, ele não é depressivo. É algo momentâneo, né? Então, assim, esse estar faz com que, nesse processo de cura, de passagem, ele possa ir se alimentando do próprio bem-estar, né? Sim. Então, eu vou falar desse bem-estar um pouco mais na frente, vou entrar agora na psicologia perinatal, né? O que é a psicologia perinatal, né? Mas, porque tem uma pergunta aqui já que a pessoa colocou. Deixa eu passar aqui. Ó, conheço uma amiga que achava que estava ficando doida por não entender o que estava se passando. Aí, eu não estou conseguindo ver a continuidade. É de Miriam Dowell. É alguém que Sim, acho que é parceira sua também. Mas é, é. é isso que ela quer entender por que tem pacientes que não conseguem representar o que se passa com elas. É isso, É, Miriam? eu posso estar colocando, né? Porque, primeiramente, assim,
a pessoa que está com alguns, digamos assim, confusões mentais na vida, que isso é normal, qualquer pessoa está sujeito a se passar por confusões mentais, né? Sim, Pelo dia a dia, pelo estresse, pela falta de busca de autoconhecimento, né? Às vezes a pessoa está buscando autoconhecimento e se depara com as suas sombras, que isso é normal também. E nessa busca do autoconhecimento, muitas vezes a pessoa fica em conflito, porque às vezes não chegou naquele lugar que quer chegar ainda e faz com que surjam algumas perturbações. Ou uma pessoa que está passando, por exemplo, trabalhando, tendo uma vida comum, aí acontece uma perda muito grande na vida da pessoa. Ou um adoecimento, tanto na pessoa como de alguém, do familiar. Aí a pessoa começa a não saber como lidar com aquilo, né? Começa a entrar em contato com emoções internas ainda mal resolvidas, que ficou naquele baú, né? Um baú que todo mundo tem, porque a gente tem muitas coisas, a gente traz coisas da infância e de muitos momentos vividos que não são, né, totalmente resolvidos, que faz parte, porque a gente está aqui para resolver da forma que dá, no momento que dá, da melhor forma possível, é importante. Então, a pessoa se depara com essas coisas. E às vezes se depara e não tem o apoio de alguém que possa conversar. E quando conversa com alguém, aí tem essa colocação que ela disse, né? Que é, por exemplo, ah, você está doida, né? São colocações erradas. Você está, por exemplo, não está bem do juízo, não está bem da cabeça. São formas assim do senso comum, sim. tá direcionando, né? O que a pessoa está sentindo. Então as pessoas às vezes, né? Tem pessoas nessas condições que ficam muitas vezes sem ter um espaço onde colocar aquilo que está sentindo. Aí fica pior ainda. Então a pessoa começa a acreditar que aquilo é verdade. Negativo, né? Acaba sendo depois Exatamente, negativo. exatamente. Começa a acreditar que aqueles sentimentos, aquela confusão é algo além, digamos assim, de momentâneo, é algo que está presente. E a pessoa se encontra num labirinto muitas vezes, sem saber como procurar a saída, né? Aí que Aí entra um você fez amigo. essa representação. Aí você é muito boa, né, para esses quadros de transtorno mental, não só a depressão, mas outros quadros também. Aí você diz que a pessoa se encontra no labirinto. Então, indo para o mito grego, o Sim, psicólogo seria aquela Ariadne que vai trazer o fio, né, isso, para a pessoa sair. Então, como é que você faz isso na prática? As pessoas pois é. compreenderem. Então vamos lá, né, gente? Na prática, o que é que o psicólogo faz? A primeira coisa que faz é uma escuta sem julgamento, né? É ouvir aquela pessoa que está presente na clínica, independente, né, de qualquer ponto, que seja nível social, econômico, crença. Então, é ouvir a condição que ela tem no momento presente. Precisa se ouvir, né? E escutando, a gente precisa conhecer a história de vida dessa pessoa. Conhecendo a história de vida da pessoa, a gente pode fazer com que alguns pontos, né, importantes, por exemplo, né, se for uma questão social, essa pessoa, por exemplo, passou uma vida toda com um tipo de estabilidade financeira e aconteceu, como um caso de uma cliente minha, que teve uma perda, né, do companheiro, e isso fez com que o nível social dela fosse para menos da metade do que ela tinha, o acesso que ela tinha às coisas que ela costumava ter. Aí, dentro da história daquela pessoa, como é que ela trabalhou com dinheiro? Como é que era a relação dela com dinheiro? Como é que era a relação dela com as questões dos valores pessoais? Porque os valores pessoais, ele entra em qualquer tipo de processo terapêutico. Porque para você se conhecer, você precisa conhecer primeiro os seus valores. Aqueles valores que você tem no momento, aqueles valores que você deseja conquistar e aqueles valores que você acha que tem, mas realmente ele não está presente ainda na sua vida. Então, assim, eu estou dando assim, exemplos, né, de algumas formas que é se trabalhar a depressão, quando é trazido, porque toda forma de adoecimento, de questionamento, de tristeza, a gente toca nos valores, né? Que tipo de valores a pessoa está cultivando no momento, né? Porque muitas vezes o valor que a pessoa quer, por exemplo, vou dar um valor assim que a gente utiliza muito, né? Gratidão. Ah, eu sou Uhum. grato. Mas você é grato por uma coisa e não é por outra, ou você é grato mesmo? Né? Que é normal também. Você não consegue ainda ser grato por tudo. Mas aí que é que tá? Aí como é que a gente entra nessa situação? Aí muitas pessoas podem chegar e dizer assim: mas eu não sou grato por tudo. Mas aí a gente vai para aquilo que a pessoa está podendo ser grato e trabalhar a gratidão naquilo que ela está podendo fazer naquele momento. Aí a pessoa começa a enxergar aquele valor, começa a assimilar e começa a entender
que ele não precisa ser grato por tudo ainda, mas é que aquilo que ele já é, ele pode reconhecer em si, transformar e melhorar. Essa é uma das formas, tá? Tem várias formas, mas são pontos básicos que realmente a escuta, a história de vida da pessoa e a intervenção com os valores humanos que a pessoa tem, porque assim, independente de qualquer ponto que eu toquei agora, que é a classe social, econômica, religioso e outros pontos mais, os valores eles vão estar presentes, da forma que a pessoa puder administrar. Então, essa é uma forma que a psicologia positiva trabalha, que eu gosto muito de trabalhar e que tem surtido assim um efeito muito bom. Vem trazendo as pessoas para um lugar de reconhecimento e empoderamento realmente daquilo que ela está podendo fazer, transformar e aquilo que ela deseja ressignificar. Porque nem tudo a gente quer mudar, né? Mas aquilo que a gente quer mudar, a gente está aqui para isso, para transformar. E às vezes tem coisas que a gente não quer mudar por não saber da importância. E o profissional está ali também para pontuar, para sugerir, às vezes sim, por que não, uma sugestão, para que a pessoa possa trazer aquilo para a vida dela e examinar se ela achar que é importante, conveniente, achar que faz sentido, né, que é uma palavra que a gente usa muito na psicologia. Se faz sentido para você, por que não colocar em prática, né? Então, agora eu vou voltar a falar um pouco da psicologia perinatal, né, que eu entrei, aí estou voltando agora. A psicologia perinatal, ela trabalha com mulheres que desejam, e desde mulheres que desejam engravidar, até mulheres que já tiveram filhos até 1 ano. Esse é o público que eu trabalho com psicologia perinatal. A gente fala assim com as tentantes, né? Estão nesse processo, porque muitas pessoas, por exemplo, é o termo tentante que a gente utiliza mesmo, tantas gestantes usam como a área profissional de saúde, psicólogos, nutricionistas, usa esse termo tentante. Porque, por exemplo, né, tem casais que chegam assim, jovens, que tá querendo engravidar, tá querendo, né, gerar uma criança e às vezes não sabe nem por que tá querendo isso. Aí pode vir buscar uma ajuda, né, um auxílio psicólogo perinatal para se compreender. Aí a gente vai trabalhar com a criança dessa pessoa que está trazendo isso, o porquê da importância desse fruto, né, de gerar esse fruto, se a pessoa está em condições, no momento presente, de realmente estar cuidando, tá dando atenção. E também se a pessoa está querendo há muitos anos e está colocando uma forma que, não estou podendo ainda. Então, quando é que vai poder? Porque tem os dois lados, né? E cada história tem os dois lados. Tem aquelas pessoas que estão querendo, mas não sabem se está podendo, e tem aquelas que estão podendo e não sabem se está querendo naquele momento. Então, o psicólogo ele pode trazer assim luz, né? Um pouco de luz para essa situação que eu estou me referindo agora. Trabalha com essa situação, trabalha também com as gestantes mesmo, no período a partir do primeiro mês. Não tem o pré-natal que se faz normalmente com o médico, com o obstetra, também faz com a psicóloga. E eu digo assim, para saber como é que vai lidar com essa criança, porque existe essa dificuldade, acontece de chegar pessoas no consultório com medo de como lidar com o filho que vai ter ciúme do irmãozinho, por exemplo, ou de como saber administrar um casamento já de 5 anos, com o marido que vai entrar agora uma outra pessoa, né, um ser na vida. Como é que eu vou lidar com isso? Trabalhar essas questões. São muitas questões a serem trabalhadas nesse momento que muitas vezes são omitidas, né? Como se não fosse realmente, às vezes, necessário colocar. Aí o que acontece, né? Já chegou no consultório pessoas que tinham acabado, né, de ter a luz e precisando desse acompanhamento porque não conseguiu fazer isso antes, eu achava que não era importante. Tem o caso de uma pessoa que eu estou atendendo no momento, que, por exemplo, chegou nesse contexto e que antes acreditava que não precisava. Como tem casos de pessoas, por exemplo, que chegam lá, eu quero, aí não procura. Aí, depois que tem o filho, quer procurar, mas não tem condições, porque está no quadro de, por exemplo, de baby blues. O que é o baby blues? Né? O baby blues são características específicas que acontecem, por incrível que pareça, em 80% das mulheres. Que a mulher fica triste, né? Ela se depara com o bebê real, diferente daquele bebê imaginário que ela cria, porque toda mulher ela gera o bebê imaginário. Fantasia. Tanto físico como emocionalmente, como o bebê vai ser calmo, ou vai ser bem agitado, porque nós somos assim, ou porque vai ser bem calmo, ou fisicamente aparecer com a gente, aí nasce um bebê, com certeza, né, diferente daquilo que ela imaginou. Obviamente que uma coisa ou outra vai ser parecido, né, mas não é, porque como ele está falando já, é um bebê imaginário.
Então, a mulher, para lidar com esse bebê imaginário nos primeiros 40 dias, existe um processo interno que pode gerar uma tristeza. Primeiro, por questões também assim, de como a pessoa idealiza como vai ser esse cuidado, e que muitas vezes na prática isso não ocorre, realmente assim como a pessoa espera acontecer na prática. E muitas vezes a pessoa programa uma equipe, né, um grupo de apoio para estar ali auxiliando, e isso muda, não acontece de realmente ter esse apoio. Então, assim, essa prática mesmo ocorre de ter esse baby blues, que é esses sintomas parecidos com a depressão, só que eles passam após 40 dias. Então, Aí qual a esse diferença do blues baby? só um instantinho. O blues é uma referência ao termo em inglês, que blues em inglês é triste, né? Meio para baixo. Isso, isso. É bem daí Isso. mesmo, né? Do blues. Aí o que acontece? Passando dos 40 dias, se a mulher persistir com esses sintomas, que são os sintomas bem parecidos com a depressão, os mesmos, na verdade, só que depressivos não são os mesmos porque não tem a mesma intensidade. Mas são os mesmos, tipo de recolhimento, não querer conversar, socializar, tomar banho, se cuidar, escovar o dente, cuidar do bebê. Aí é preciso ter um olhar de alguém que está ali com a pessoa para poder entender que é passageiro. Depois de 40 dias, se isso não passar, é muito importante ser encaminhado para um psicólogo, para que ele possa avaliar os sintomas e, se for necessário, encaminhado para um psiquiatra. Por quê? Para a saúde mental da mulher e dessa criança que está sendo cuidada por essa mulher, né? Essa criança precisa desse cuidado e muitas vezes a mulher é julgada como uma mulher que não está dando atenção para aquela criança porque rejeitou a criança ou que a criança às vezes não é do sexo que ela queria. A mulher desejava um menino e tem uma menina e vice-versa. Então, assim, é importante compreender que as pessoas existem com a sua subjetividade e que o julgamento nesse momento não vai auxiliar, mas sim a procura de alguém que possa realmente fazer a diferença, fazer com que ela saia dessa situação, né, transforme e consiga, né, cuidar da criança, porque isso gera transtorno até na amamentação. Porque muitas mulheres que estão nesse sintoma do baby blues não querem amamentar. A gente sabe que é difícil, tem a dor, né? Está sujeita a ter essa dor, não é sempre que acontece, mas acontece muitas vezes. Então é importante olhar para isso, saber que existe e saber que tem como cuidar e passar, atravessar por esse momento e ficar bem, né? Tem profissionais que trabalham com isso, que é o psicólogo perinatal, especificamente com isso. Então, assim, eu vou entrar um pouco agora na psicologia positiva, que eu estou vendo que já está com o tempo, já está avançando. Eu estou sem relógio, eu esqueci que eu trago um cronômetrozinho, mas se você tiver com o relógio aí, puder me auxiliar. Olha a técnica Tá, aqui, que o relógio está lá do outro lado. tá. Eu vou seguir aquilo que você me pediu, são 8h30. Eu vou falar um pouco mais 10 minutos, como você falou, aí eu vou dar um ok, tá certo? Tá bem, Então, grata. a psicologia positiva, eu acho muito importante falar nesse período, né, que a gente está falando do processo de depressão e pessoas com quadros suicidas. Por que é importante falar? Primeiro, assim, porque a gente pode transformar isso antes de vir acontecer um processo depressivo. Então, eu estou querendo muito falar nesse momento agora, de hoje, né, dessa live, que eu acho importantíssimo, falar da prevenção. Isso aí. Como você se cuidar, como você trabalhar com a autorrealização diante da vida, da satisfação, da sua alegria, né? Do seu olhar próprio, do seu amor próprio. Então, Martin Seligman é um psicólogo americano que ele é um dos pioneiros na psicologia positiva. Eu vou trazer assim um pouco, ele tem um livro chamado assim, Florescer, uma nova e visionária interpretação da felicidade e do bem-estar. É da Califórnia ele? Isso, ele mesmo, da Califórnia, da universidade, Califórnia. ela é da Califórnia. E esse psicólogo, ele fala assim, nesse livro, né, que eu estou citando, ele fala dos aspectos teóricos e práticos para desenvolver o otimismo, a motivação, característica da resiliência que são necessárias para as pessoas desenvolverem o bem-estar psicológico. Então, ele vai estar trabalhando alguns pontos importantíssimos, né, que eu estou falando aqui. Se uma pessoa ela conhece, sabe o que é resiliência, né? Ela sabe entrar e sair dos lugares, sabe falar, tem tranquilidade. Assim, não tem que ser dessa forma, mas tem que se trabalhar para se estar bem nesses lugares. Porque uma coisa, por exemplo, é você não gostar de tal situação.
Mas uma coisa é você também saber que, mesmo não gostando, você pode passar por aquela situação, transformar, ressignificar, né? Sorrir para a vida e continuar. Então, a resiliência ela é muito importante, junto com a motivação, para que você possa transformar. Sem isso, as pessoas tendem a ter um caminho que pode levar a um quadro depressivo. Mas, com isso, dificilmente a pessoa que tem algum sintoma, ela vai entrar realmente no quadro depressivo, porque ela vai conseguir transformar, ela vai conseguir ser resiliente diante da vida. Então, a resiliência é uma forte aliada positiva, amiga, se a pessoa puder dar a mão à resiliência, ela consegue transformar muita coisa na vida. Então, assim, dentro do livro ele apresenta a teoria da felicidade, né? Através de 5 elementos básicos, que é uma emoção positiva. O que seria a emoção positiva? É um elemento, assim, angular, né, da teoria do bem-estar. Ele considera que a felicidade, que é o que eu estou falando agora, e a satisfação com a vida, são medidas subjetivas. Isso é muito importante. Por que falar que a felicidade é subjetiva? Porque o que te faz feliz, Conceição, é diferente do que me faz feliz. Então, se chega um cliente, né? Se chega um cliente no consultório e eu vou ouvir o que é felicidade para ele, a primeira coisa é entender que o que faz ele feliz é diferente do que me faz feliz. Eu tenho que entender que é o ponto de vista dele, a história de vida daquela pessoa, a forma como ele olha o mundo, a crença que ele carrega no coração. Então, a primeira coisa é a emoção positiva, dentro desse entendimento de saber que é algo subjetivo. Isso eu digo, para eu saber que é subjetivo para mim, eu posso entender que é subjetivo para o outro também. Isso auxilia também a resiliência, porque você tem a empatia de saber que o outro tem o direito de pensar diferente de você. Eu sei bem que isso na prática, né, não é algo assim que a gente fala, mas na prática não é a coisa mais simples do mundo. Mas a notícia boa, é possível. A gente precisa trazer a boa notícia, é possível. Então, o segundo ponto que ele traz é a entrega. Essa entrega está relacionada com viver o momento presente. É viver o momento presente. Quanto mais você está entendendo a sua subjetividade, que é a sua, diferente do outro, e você está entregue na vida, né? Como a fenomenologia fala, né? Lançado no mundo como um ser, né, existencial, você está entregue. Se você está entregue, como eu estou aqui agora aqui presente, estamos, né, aqui presente, eu estou me sentindo presente, estou me sentindo alegre, a gente está assim concentrado num tema para trazer o bem-estar das pessoas, né? Falar de um tema, de um adoecimento, mas olhando o bem-estar, olhando a psicologia positiva diante disso. Então, aí o outro ponto que ele fala é o sentido. Qual o sentido que você dá na sua vida? Ele usa uma palavrinha que chama idiosincrasias. O que quer dizer isso, né? Essa palavra é uma palavra difícil, assim, né? Mas eu gosto. Acho interessante ela, né? Porque esse termo ela é interessantíssima. É indivíduo, né? É uma coisa que só a pessoa tem. E exatamente. Idiosincrasias que só Deus sabe. Porque assim, o homem, né, o ser humano, tem predisposições particulares para as coisas no organismo dele, que faz com que o indivíduo veja as coisas de um jeito e de outro. Só que isso é uma coisa realmente orgânica, né? Por várias questões. Por exemplo, uma coisa bem simples. Uma pessoa gosta de suco de manga e outra detesta. Uma pessoa não gosta de suco de maracujá e outra ama suco de maracujá. Isso é um exemplo assim, bem simples, que eu estou usando até de paladar mesmo, que isso vem dentro do sentido que a pessoa deu. Tem um suco de maracujá que lembra a minha infância, por exemplo. Né? Já para aquela pessoa lembra a infância, só que de uma forma não boa. Então, cada pessoa ela vai estar sujeito, né, à idiosincrasia daquela que a pessoa viveu realmente na vida dela. Então, se for uma coisa boa, ela vai estar trabalhando de forma positiva nisso. Então, isso é uma das coisas que é importante a pessoa, assim, quando está numa conversa com o outro, num atendimento clínico, da pessoa olhar para o outro e falar assim, da onde vem isso? Né? Da onde vem essa paixão por pé de laranja-lima, por exemplo? Da onde vem? O psicoterapeuta traz Exatamente. Isso. Exatamente, para a pessoa, para que ele possa estar olhando para isso de uma forma agradável, de uma forma de acolhimento, né? Diante daquela história que a pessoa está trazendo. Aí um outro ponto, né, que eu falei primeiro, a emoção positiva, a entrega,
E um outro ponto é que também tem, né, a questão do sentido, que é reagir de maneira pessoal, que influencia dos agentes exteriores, né? Deixa eu... Aí outro ponto que ele fala é o sucesso. Indivíduos que perseguem o sucesso. Uma coisa é uma pessoa que persegue o sucesso, uma é aquela que deixa o sucesso acontecer. Como é que está a sua vida hoje? Eu pergunto assim para as pessoas que estão aqui, você está perseguindo o sucesso? Indo, assim, a palavra que ele usa é essa, perseguir, né? Mas você está, digamos assim, é que eu estou usando as palavras técnicas que Seligman usa, mas tipo assim, você está trazendo sucesso na sua vida e está querendo olhar para ele como foco e realmente ir em busca desse sucesso, realmente. Sucesso que eu digo são os sucessos diários. São os sucessos de acordar bem, respirar melhor, o sucesso de uma relação melhor com o seu esposo, com a sua esposa, sucesso de cuidar melhor dos seus filhos. Você está realmente em busca disso e colocando em prática? Então, esses são alguns pontos que ele traz. E o último ponto que ele traz é a questão da relação com os indivíduos. Como é que está a sua relação com o outro? Esses 5 pontos que eu trouxe, que ele apresenta nesse livro, da Teoria da Felicidade, são 5 elementos básicos para ele fala assim, para poder estar trabalhando na vida da pessoa, né, com uma técnica mesmo de olhar para isso e colocar em prática. Aí ele faz assim, né? Tem uma forma de colocar em prática tudo isso, né? Vamos para a prática agora? Que ele propõe assim exercícios para aumentar o bem-estar e diminuir fatores que são, né, inerentes à depressão. Gera conhecimento, né? A prática gera conhecimento. Essas técnicas eu gosto de utilizar bastante na clínica e acredito que muitas pessoas conhecem. É diferente você fazer fora do acompanhamento psicológico, mas eu vou estar aqui citando, porque isso está público, né? Está em livros, mas são formas de autoconhecimento, porque a pessoa pode estar reconhecendo, através dessas técnicas práticas, aquilo que está precisando melhorar. Por exemplo, a primeira questão prática, que é visita de agradecimento, que ele utiliza. O que é isso? É uma carta de agradecimento para alguém especial. Em alguma situação difícil que você já viveu, que alguém lhe auxiliou, ou alguma pessoa que te fez tão bem e que você agradeceu, mas tinha vontade de fazer de forma diferente. Então, assim, ele dá possibilidades de você fazer aquilo que um dia quis fazer e não fez, ou aquilo que você, às vezes, nem nunca pensou. Mas essa carta de agradecimento, ao ser escrita, vem trazendo memórias suas, primeiro, de como lidar com a gratidão, de como lidar com aquilo que você recebeu de outra pessoa, porque tem pessoas que têm dificuldade de receber as coisas também. Tem pessoas que têm dificuldade de doar, mas tem pessoas que têm dificuldade de receber. E quando a pessoa está escrevendo uma carta, normalmente, né? Porque assim, quando você fala, você se escuta 2 vezes. E quando você se escreve, você lê, né, os seus sentimentos. Isso. Então, a escrita, ela ressignifica muita coisa, ela traz muitos novos sentidos para coisas que às vezes estava dentro, que o pensamento era de uma forma, mas a escrita você começa a ver que tinha outras coisas que você não estava compreendendo antes. Então, essa carta de agradecimento realmente é uma carta que resulta em muitas questões familiares bonitas, questões de amizades que são tecidas novamente através dessa carta, pessoas distantes, família, pai, mãe, filhos. Escrevendo essa carta, de alguma forma, essa carta também pode ser feita para um ente que já se foi. Tem várias possibilidades. Eu estou dando apenas como um exemplo. Pois é, eu não sei como é que foi a sua experiência, se quiser relatar depois para a gente, mas ela é muito interessante. Assim, eu já vi assim, grandes resultados na clínica com essa carta de agradecimento. Um outro ponto são as 3 bênçãos. O que é que quer dizer isso? É a pessoa poder assim, pensar em 3 coisas que ocorreram durante o dia e por que ocorreram dessa forma. 3 coisas. Por exemplo, eu vou falar assim de coisas negativas e positivas. Digamos assim, Maria foi ao trabalho e Maria teve uma discussão com a secretária. Por que ocorreu a discussão? Poderia ter sido diferente, né? Maria saiu do trabalho e foi fazer um lanche. Lá encontrou um grande amigo. Isso é outra situação. Sim. Maria encontrou um grande amigo. Ela saiu, ela se predispôs a sair do trabalho e fazer o lanche. Aquele ato, o que é que aconteceu?
Por que aconteceu dela encontrar um amigo? Porque ela saiu do trabalho. Eu estou dizendo esses pontos assim, a gente falando dessa forma às vezes pode não parecer um sentido, mas se a gente examinar direitinho, esse sair do trabalho, que muitas pessoas se acomodam muito, não faz esse ato de sair, traz uma reflexão. Isso sendo feito diariamente ou semanalmente, faz com que a pessoa chegue a pontos simples do dia a dia que às vezes não é possível chegar, se você não parar para fazer. Porque o importante, muitas vezes, não é o que a gente está fazendo, mas a intenção que a gente coloca em fazer algo. Então, Sim, essa intenção de parar para fazer, por querer ter um autoconhecimento, se cuidar, faz toda a diferença. E um outro ponto que ele fala é fortalezas pessoais. É encontrar novas formas e frequências de fazer aquilo que você já costuma fazer. Por quê? Quando a gente sai, né, daquele ponto de comodidade do dia a dia mesmo, enquanto está fazendo a mesma coisa, a gente já escuta, né, falar, muitas pessoas falam assim, que não tem como você conseguir algo diferente fazendo a mesma coisa sempre. Então, isso é algo que a psicologia positiva fala. sim, Fortalezas pessoais. Quais são suas fortalezas, né? Porque, assim, isso é um aspecto psicológico e de comportamento que permite vantagens adaptativas, quando você consegue transformar aquilo que já é bom em algo melhor. Ou aquilo que já é bom em outra coisa boa também. Ou seja, né? Na convivência assim com o outro, seja no entorno social, profissional, pessoal, e você termina se sobressaindo. Sobressaindo para quê? Para você mesmo, né? No caso assim, para você mesma, né? Eu estou falando aqui de mim, para que você consiga a autorrealização. E assim, trabalhando esses pontos na prática, né? A gratidão, que é algo muito batido, mas trabalhar de forma intencional, trabalhar os ocorridos no dia a dia, se conhecer as suas fortalezas, faz com que esses três exemplos básicos, né, que eu estou aqui citando, possa fazer você sim. fortalecer. E com certeza, assim, eu estou dizendo com certeza no estudo assim, você se trabalhando, com certeza se conhecendo, existe assim uma grande possibilidade de qualquer sintoma, de depressão, qualquer sinal que venha apresentar, por exemplo, né, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, acorda num momento mais triste, mas conhece a fortaleza pessoal, sabe de onde buscar isso, ou procura em busca disso, sabe que tem a possibilidade de melhora. E aquilo que a gente falou mais cedo, né? Sabe que tem a possibilidade de encontrar um fio de Ariadne e sair do labirinto, realmente, em busca do sol, né? Em busca de luz, daquilo que faz a pessoa realmente ter um poder maior na vida, alegria de viver. E importante dizer que eu acho sempre, as pessoas que estão presentes na vida dessa pessoa, que estão próximas, ao lado, poder estar auxiliando. Porque as pessoas mais próximas, muitas vezes, que podem dar realmente essa força e às vezes tem uma dificuldade, né? Então, talvez essa pessoa também que possa estar auxiliando, possa procurar ajuda para poder estar fortalecendo essa outra pessoa. Tá, também. Então, esses são De alguns forma pontos, né? leve, né? Pois é, são alguns pontos que eu estava querendo trazer hoje, que eu estava realmente pensando, né? Falar sobre a questão da depressão, do suicídio, mas eu quis trazer esse ponto assim positivo de como trabalhar e prevenir de uma forma assim, científica, né, através do que o Martin Seligman traz, da psicologia positiva, de como ter um olhar mais amoroso consigo mesmo, que eu acho que é muito importante para que a gente possa seguir, né, uma vida de mais tranquilidade e paz interior. Ótimo. É isso. Yolanda Celeste, Celeste na cozinha, ela está dizendo aqui, excelente conteúdo, parabéns pela oratória, perguntas e escolha do tema. Grata também, viu, pelo apoio, Muito grata, Yolanda. amiga. Muito grata. Pois é, Conceição, eu cheguei no tempo que você me pediu, já são 8h46, eu passei um pouquinho do tempo, mas Mas para eu mim desejo foi ótimo, assim, amei, Marjorie, porque eu entrei em contato com essa abordagem, com essa linha filosófica, né, que é humanista, e por isso que eu disse que sim, tinha que ser da Califórnia, porque realmente a gente tem nomes renomados, né, da gestalterapia, Mark Sullivan, se não me engano, Carl Rogers é de lá também. Então, na Califórnia tem sempre é um berçário desses movimentos assim positivos que trazem realmente as possibilidades assim de transformação humana. E eu achei muito interessante você relatar a sua prática, porque eu vejo também que
Todo psicoterapeuta, independente da abordagem, ele vai trabalhar com processos mentais, que aí é a minha área, né, de pesquisa, com a Sim, atenção da pessoa, com a memória, e pessoas que estão em quadro depressivo, justamente as funções cognitivas estão embotadas. E aí é sim. quando o psicólogo ele trabalha não só com o conhecimento teórico e técnico, mas trabalha com a criatividade. É por isso que eu coloquei o nome do perfil Psi-Ideias, porque a gente tem que né, trabalhar nossa criatividade, ter ideias para justamente fazer esse suporte e gerar autonomia, gerar autoconsciência, né, na pessoa, para ela poder, ela mesma, conseguir se libertar, né, daquelas amarras todas. Então, é muito bonito. Eu acho que é a arte, é o nosso elemento de arte dentro desse processo. Eu quero agradecer um tanto por você se disponibilizar. Eu sei que sua vida está bem ocupada, você também está gestante, né? E você poder trazer essa experiência enriqueceu um tanto. Grato pelas pessoas que acompanharam desde o início, as que entraram depois. Desculpa se eu não consegui ler todos os comentários. Tem uma pergunta ainda. Será que dá tempo da gente Ah, responder? Você, né? Vou bom. colocar aqui na tela, ó. Como trabalha com a pessoa com uma ideação suicida? Uhum. Tá. É. A questão da ideação suicida, né? Primeiramente, a gente vai trabalhar com ela. Tem uma coisa muito importante na psicoterapia que a gente fala o seguinte para essa pessoa, Sim. que, por favor, né, diante da situação, você não pode fazer nada, nem tomar nenhuma atitude antes da próxima consulta, né? Isso, assim, é um ponto importantíssimo que a gente traz para essas pessoas. Já tive alguns pacientes, né, com essa ideação suicida, e a gente trabalha com ela. Primeiramente, tem que saber como é que está essa situação. Porque, assim, saber primeiramente o grupo de apoio, com quem ela vive. Nesse caso específico de ideação suicida, a gente tem todo o direito de entrar em contato com algum familiar dessa pessoa. Obviamente, a pessoa tendo consciência disso, sabendo, pedindo autorização, algum ente da família vai estar sabendo que a gente está fazendo esse acompanhamento e a pessoa autoriza a gente. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente tem a liberdade e a autonomia permitida pela pessoa desde o início da consulta a gente entrar em contato com esse familiar para fazer esse acompanhamento. E a gente pede para a pessoa que está sendo acompanhada não tomar nenhuma atitude. A gente não fala exatamente da atitude do ato suicida, né? Porque na consulta nem sempre vem essa questão. A gente fala, por exemplo, não tome nenhum medicamento diferente, não altere, sem a próxima consulta. Não altere sem psiquiatra, porque é muito comum pessoas que têm essa ideação suicida querer mudar de medicação por vontade própria, querer se isolar ou querer ir para um lugar de vontade própria. A gente fala, não vá para tal lugar sozinho, vá acompanhado. Aí quando a pessoa diz que vai só, a gente tem a liberdade de poder entrar em contato com alguém da família e falar, por gentileza, acompanhe fulano nesse local, porque ela não pode ir só. Normalmente eu costumo pegar 3 contatos de familiares e amigos próximos, porque durante a consulta a gente vai sabendo como é que está a pessoa, tudo. E assim, até hoje, fico assim, grata a Deus de ter acompanhado e tá tudo bem, as pessoas conseguiram ressignificar, tá no processo de, tem alguns aí no processo de cuidado, mas pode ter essa possibilidade, né, do apoio familiar, porque muitas vezes a família só entende quando entra um profissional, que liga, passa o contato, explica a situação da pessoa. Todos os casos que até agora eu pude atender, as pessoas achavam que a pessoa estava assim, tá triste porque aconteceu alguma coisa, mas não sabia da gravidade. Então, quando o profissional liga, faz o acompanhamento, a pessoa não está cuidando só da pessoa, a pessoa está tendo uma responsabilidade com aquela pessoa e com a testemunha, que é o psicólogo. O psicólogo ele fica nesse papel muitas vezes de testemunha para estar fazendo esse acompanhamento. Então, assim, essa é uma das formas que se trabalha. Tem muitas formas, todas assim, de coisas que tem que fazer de todo jeito. Quer entrar em contato com os familiares, quer pedir para que a pessoa não tome nenhuma atitude antes da próxima sessão. É trabalhar com, muitas vezes, se trabalhar com questões físicas, de exercício, para que a pessoa possa estar colocando a energia dessa intenção suicida em outra coisa e E trabalhar realmente o grupo de apoio dessa pessoa.
Isso. Que a São libido coisas dela básicas sai para para a trabalhar. direção negativa, você traz para o positivo, que é uma energia, né? É. Ela precisa ser direcionada para outra coisa, então é muito importante. Então, são pontos básicos. Tem muitas outras coisas que pode falar, mas são pontos básicos. E só assim, sabe, vocês estão, para poder eu estar fechando assim minha fala, que eu estou querendo dizer que eu trouxe a questão da psicologia positiva, porque muita gente que eu conheço ainda olha a psicologia positiva, porque trabalha alegria, bem-estar, felicidade, e trabalha realmente tudo isso. Só que a gente não nega, por exemplo, o adoecimento nem angústia, só que a gente vê o adoecimento e a angústia com um olhar diferenciado, né? Com o principal base, os valores humanos, os valores humanos, e olhando para isso de forma a fazer com que a pessoa possa ter uma busca pessoal, uma autorrealização verdadeira, que a gente fala autêntica, né? A busca de autenticidade e cura. Cura É, diante de pensamentos que não são bons, para pensamentos positivos, realmente ressignificar a vida e fazer com que a pessoa busque o sentido que ela está realmente querendo na sua vida, né? O que ela quer, porque cada pessoa tem a sua busca pessoal. Então, o que é que, né, você que está aqui escutando agora quer no é momento? única, Da né? psicologia positiva, ela vai nesse caminho, junto com vocês de mão dadas, né, para que você consiga atingir o seu objetivo de sucesso diário, que é o mais importante, é o momento presente. Isso. Muito grata, viu, querida? Muito grata pelo convite. Grata a todos por estarem aqui. Estou muito feliz de poder trazer essa ideia com um olhar diferenciado dentro da psicologia positiva. Pronto. E aí, com essa live de hoje, com a minha colega, Marjorie Dowell. É Dowell ou é Dowell que eu pronuncio, Marjorie? É Dove, mas pode se falar Márcia de Matias, que é mais Pronto. prático. Então, eu encerro nessa série Setembro Amarelo, e com o objetivo justamente de trazer tratamentos dentro da psicoterapia, dentro da ciência psicológica, para prevenir, né, pessoas com histórico de suicídio, também tratar a depressão e trazer a pessoa para ela ter uma vida produtiva para ela mesma, para ela, eu vou usar um clichê já, mas é ressignificar mesmo a própria vida, né? E espero que vocês tenham aproveitado. Essa live veio ficar salva junto com as outras lives, que aí tem a sériezinha, foram 3 lives. Eu queria ter podido fazer mais, mas aí no decorrer eu venho sempre ter esse espaço aqui para trazer profissionais de psicologia, não só da clínica e da psicoterapia, mas também de outras áreas, psicologia do trânsito, psicologia forense, psicologia, pessoas que trabalham com orientação vocacional, para justamente o público em geral conhecer mais a respeito do nosso trabalho. E, enfim, muito feliz de você estar aqui. E a gente, assim, para mim, está encerrando com chave de ouro. Espero que as pessoas também procurem mais informação, não só aqui no meu perfil, mas quem quiser estudar psicologia, quem já é estudante de psicologia, continue estudando. Quem é profissional também, continue o seu trabalho. E, enfim, grata a todos aí, abraços. Tudo de bom, gente. Saúde e paz para todos. Prosperidade. Muito grata. Grata. É mais. Ai, que pena de encerrar. Mas aí a gente combina outro encontro, tá bom? Sim, sim. Vamos combinar. Estou à disposição, viu? Muito grata. Ah, então, bom repouso, querida. Igualmente, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau, gente.